Hoje a gente sabe que existe um gap, uma fenda entre um neurônio e outro que a gente chama de fenda sináptica. E aí, então, o que acontece? A gente tem a fenda sináptica e uma célula, para se comunicar com a outra célula, via essa fenda sináptica, libera uma substância química, que a gente chama de neurotransmissor. Tá? A gente tem duas classes de neurotransmissores. A gente tem os neurotransmissores neuromoduladores e a gente tem os neurotransmissores mediadores. Qual que é a diferença entre os dois? Os neuromoduladores conseguem modular uma circuitaria inteira de sinapses. Ou seja, quando é liberado dopamina no nosso cérebro, é como se a gente se borrifasse dopamina. Tipo, uma região inteira. Então, quando você sente uma sensação súbita de bem-estar, sente um pouco de motivação, felicidade, é como se o seu cérebro borrifou um pouco as emoções são chuvas químicas no nosso cérebro, digamos assim. Entendi. Só que isso, com o tempo, a dopamina é capaz de modular os circuitos, ou seja, ela deixa os circuitos mais ou menos funcionais. Isso é um neuromodulador. A dopamina é um exemplo. A noradrenalina também é um neuromodulador, serotonina é um neuromodulador. É diferente de neurotransmissores da classe de neuromediadores, como, por exemplo, o glutamato. O glutamato é um neuromediador. Por quê? Porque a ação dele é pontual de uma sinapse para outra. Quando você pega, por exemplo, antidepressivos clássicos que a gente conhece no mercado, como, por exemplo, talvez o mais clássico, que é a fluoxetina. A fluoxetina é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então, a fluoxetina aumenta a disponibilidade de serotonina na fenda. Quando você trata um paciente com depressão ou com ansiedade, porque na realidade a fluoxetina ela deveria ser das classes dos ansiolíticos, para ansiedade, não para depressão. Porque a serotonina, quando ela aumenta, ela diminui um pouco a sua ansiedade, ela diminui a sua agitação. Então, desculpa só te interromper. Vai lá. Aí eu só vou saber a sigla em inglês. O que é o SSRI? Essa aí. É isso aí? Inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Quando você toma um antidepressivo da classe dos serotoninérgicos, ele, via de regra, não é um antidepressivo, cara. Tanto é que muita gente sai do consultório psiquiátrico com a receita de um antidepressivo serotoninérgico e acha que tem depressão, mas o psiquiatra deu para ansiedade. Por quê? Porque a serotonina ela tem muito a ver com a percepção de que eu tenho... Quando a serotonina aumenta a sua percepção de calmaria. De tipo assim, eu tenho o suficiente para viver. Então, quando você olha para o seu estúdio aqui e fala assim, caramba, eu conquistei o estúdio, aumenta a sua serotonina. E essa classe, inclusive, os efeitos colaterais dessa classe de medicamento, muitas vezes é perda de libido. É perda de libido, é perda de fome. Por quê? Porque aumenta tanto a serotonina que o drive, a busca, eu preciso daquilo, já começa a diminuir, inclusive, no apetite sexual e no apetite alimentar. Por quê? Porque a sua serotonina é tão alta que o seu cérebro tem a percepção de que você já tem tudo que precisa para sobreviver. Então gera queda de libido e etc. E detalhe, a serotonina, por que eu comecei a falar isso? Porque a serotonina, ela demora, esses medicamentos serotoninérgicos demoram de 2 a 4 semanas para começar a fazer efeito. Então o psiquiatra te dá hoje, se você tomar certinho, daqui a 4 semanas vai começar a ter o efeito antidepressivo ou ansiolítico, diminuindo a ansiedade. Por quê? Porque a serotonina precisa de um tempo para mexer na circuitaria inteira e remodular a circuitaria do seu cérebro. Por isso que ela é um neuromodulador, a dopamina também. O glutamato, que eu falei que é um neuromediador, tem um novo... Isso é muito foda, bicho. Tem um novo antidepressivo que está sendo testado. Eu tenho pacientes que estão na fila para tomar e tenho pacientes que tomaram. Que é um antidepressivo chamado de cetamina, que é usado às vezes como droga de abuso, mas originalmente a cetamina é um anestésico de cavalo, é um anestésico veterinário. E a cetamina, quando ela entra no seu cérebro, ela atua bloqueando um canalzinho um canalzinho onde passa onde o glutamato se liga. O glutamato é um neuromediador, ou seja, ele não precisa modular a circuitaria durante semanas para fazer efeito. O glutamato faz na hora. Então o que acontece com a cetamina como antidepressivo? Resolveram esse problema de esperar 4 semanas. O paciente que toma cetamina, cara, daqui 5, 6 horas já tem melhora dos sintomas. Isso é revolucionário da psiquiatria, cara. Por quê? Porque não está atuando numa classe de neuromodulador, mas está atuando numa classe de neuromediador. Então, pegaram um anestésico veterinário, se descobriu lá em 2000 que doses subanestésicas, doses pequenininhas de cetamina,
quando você injeta no paciente com depressão, não causa anestesia, mas por alguma razão o paciente melhora sintomas. 15, 20 anos depois estudando isso, hoje tem no mercado já a opção. Aqui em São Paulo fazem isso. Você vai lá e tem umas infusões de cetamina. Cara, 1, 2 dias você já tem melhora dos sintomas.